oração também. Gostaria que a igreja fechasse os olhos em nome de Jesus. Amém, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nessa noite, Pai, nós clamamos pela Tua presença. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor envie o Teu Espírito Santo, Pai. Nos guarda, nos protege, nos livre de todo o mal, Senhor. Me diminua para que o Senhor cresça, Pai. Que nessa noite o Seu nome venha a ser glorificado, Pai, em todo momento, Pai. Que não seja eu, mas sim o Teu Espírito Santo a falar, Pai, aos Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que eu oro e agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, gente, passaram, né? Vamos dizer, essa honra, né? Porque para estar falando de Jesus é uma honra, né? Todo mundo que tem essa oportunidade. E o tema desse mês aqui na igreja é experiência. Quando a Bisquerina, ela chegou e falou bem assim, me mandou mensagem falando que a palavra, né, de hoje seria, eu queria trazer, não, é o Espírito Santo. Eu fiquei, meu Deus, e agora, o que eu faço, Senhor? Aí eu falei, Deus, é o Senhor que vai comandar, o Senhor que vai falar. Que não seja eu, mas o Espírito Santo de Deus. E eu estava lá no meu trabalho, gente, eu fiquei, acho que tem 2 semanas mais ou menos que ela me avisou, por aí ou menos. Aí eu fiquei, meu Deus, fala comigo, pelo amor de Deus, eu estou com medo de chegar lá e não sair nada. Mas aí, eu estava lá no meu trabalho, assistindo algumas pregações, lendo algumas coisas, e Deus me mostrou a história de Jacó, né? Se encontra no livro de Gênesis. Eu vou ler o versículo 27, mas eu vou falar do 28, do 32 e do 33. Aí, Pastor Lucas, a tradução é na linguagem de hoje, tá? Vamos lá. Isaac, ele tinha 2 filhos, chamados Jacó e Esaú. Eles eram gêmeos. Ele era casado com Rebeca. E eles eram da descendência de Abraão. Aí, antes de começar a falar, eu quero explicar, né, o que significa a experiência. Quase tudo na nossa vida, a gente precisa de uma experiência, né? Tanto no trabalho, como na nossa vida pessoal. E a palavra experiência, ela vem do verbo experienciar. Está relacionado com conhecimento ou aprendizado obtido através da prática de vivência, experiência de vida, experiência de trabalho. Aí, como eu falei para vocês, eu vou estar lendo Gênesis 27, vou fazer um resumo. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, por gentileza. Na versão da Bíblia que eu estou lendo, fala sobre Isaac, né? Que Isaac ele ia abençoar Jacó. Mas antigamente, na época deles, tinha uma tradição, eles eram gêmeos, tá? Jacó era o irmão mais novo e tinha o irmão mais velho, Esaú. E naquela época tinha a bênção da primeira. Isso daí. Tinha essa bênção que o irmão mais velho tinha direito a uma bênção, né? Uma bênção, vamos dizer assim, especial. Aí Jacó, ele vendo Isaac vendo toda a situação dele, que ele estava ficando velho, que a idade estava chegando, que ele não estava enxergando mais, então ele decidiu dar a bênção a Esaú. Aí foi quando ele, né, chamou seu filho Esaú, o filho mais velho, e falou que estava ficando cego e que ele iria precisar dar a bênção para ele e pediu que ele fosse, pegasse as armas dele e fosse caçar e preparar um guisado para ele, que é uma comida qual ele gostava, igual ele gostava. Aí, só que no versículo 27, a Rebeca, mãe de Esaú e Jacó, ela escutou a conversa. Então vamos dizer assim que Jacó era o filho preferido de Rebeca. Então ela queria que a bênção que fosse para Esaú fosse para Jacó. Ou seja, um erro, né, gente? Porque, enfim, não podemos fazer isso. No entanto, que no versículo mesmo ela fala, né? Quando ela pede para Jacó ir lá no lugar na frente de Esaú, ela fala assim, que a maldição que ia cair sobre a vida do filho dela, que caísse sobre a vida dela.
porque ela sabia que ela estava cometendo um pecado que seria um roubo, né? Sendo que isso era uma tradição daquela época, eles teriam que seguir. Aí quando ela escuta Isaac falando para Esaú que ele precisaria fazer a caça e tudo mais, ela sai, né? Vamos dizer assim, tá? É isso que digo de mim mesmo. Ela sai correndo e chama Jacó e fala, né, que o pai dele iria abençoar o irmão dele. Mas só que quando ela contou que que Esaú iria receber a bênção de Isaac, ele ficou bem assim: uai, mãe, mas como assim você quer que eu receba a bênção no lugar do meu irmão, sendo que eu sou totalmente diferente dele? Naquela época, Jacó, ele tinha os deveres deles, né? E Esaú tinha um dele. Esaú era o homem do campo, o homem de caça, o homem que já tinha experiência com isso. Esaú não, Esaú cuidava mais de coisas de casas, essas questões. Aí, no entanto, que ele fala, né? Ele questiona a mãe dele: mas e quando eu chegar no meu pai, ele não vai reconhecer a minha voz? Aí foi quando ela teve a ideia de pegar vamos dizer assim, uns pelos, né, de animais e colocar nele, porque Esaú, como ele era acostumado com a caça, então a voz dele era tipo um pouco mais grossa, ele era todo peludo, e Jacó não, Jacó era todo, sabe, vamos dizer assim, filhinho de mamãe. Ele era todo mimadinho, mas enfim. Aí acontece que ele vai fazer a caça, né, que a mãe dele tanto pediu. Aí ele chega o pai dele havia pedido para o irmão dele. Aí a mãe dele foi lá, preparou a comida, fez tudo isso. Aí quando ele vai apresentar diante do pai dele a comida, o pai dele sem enxergar nada, né, vai lá e fala bem assim, ele fala: pai, aí ele fala: quem? Eis-me aqui. Aí ele fala bem assim: sou eu, seu filho Esaú. Aí ele falou assim: chega mais perto, né? Como ele estava chegando, ele queria sentir, porque ele sabia como é que Esaú era. Aí Jacó chega, ele pega e fala: é você, meu filho. Então ele dá comida para o pai dele e acaba recebendo a bênção do irmão. Aí é o momento que, quando ele sai, Esaú chega. Aí, quando ele chega lá com a comida e tudo mais, ele fala: pai, e a bênção, né? Tipo, e agora? Vai derramar a bênção? Ele perguntando: quem está aqui? É Esaú? Aí ele fala bem assim: sim, né? Sou eu. Ele: mas, né? Acabei de abençoar você e tudo mais. Ele falou: nossa, é seu irmão que estava aqui e tudo mais. Então, Esaú ficou muito bravo com Jacó, porque ele tomou uma bênção, né? Que era para ser dele. Aí no versículo 28, aí foi quando Rebeca chega no marido e fala, sabendo, ele ouviu, né, que Esaú estava muito nervoso e falou que iria se vingar. Então ela, com medo do que iria acontecer com o filho dela, ela pediu que o marido dele mandasse o filho para outro lugar, mas tinha um porém, que ele não se casasse com a mulher daquela cidade. Se eu não me engano, deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Aí pediu que ele não se casasse com aquelas mulheres, que eram, né, consideradas impuras e tudo mais. Aí Jacó, ele, com medo do seu irmão, ele pega e foge. Aí quando ele foge, ele tem a primeira experiência com Deus no encontro. Foi quando ele, de tanto andar para chegar na cidade onde ele iria, ele ficou cansado e acabou dormindo. Foi aí que o anjo do Senhor deu um sonho a ele, o qual ele pega uma pedra, coloca e deita, né, para se repousar. Aí o anjo do Senhor dá um sonho a ele, o qual ele via várias escadas, e nessas escadas ele vê os anjos subindo e descendo, subindo e descendo. Aí ele, tipo assim, nossa, o Senhor está aqui, né? Aí eu fiquei pensando, tipo, Jacó, ele era neto de Abraão, ele era da descendência de Abraão, né? E tipo assim, várias vezes ele ouviu falar sobre Jesus, a mesma coisa a gente ouve falar sobre Jesus, muitas vezes a gente cresce num lar cristão,
Mas na hora assim que Deus chega na gente, a gente fala, opa, tipo, quem é, né? A gente não reconhece a voz de Deus. Aí a mesma coisa aconteceu com ele. Ele não conheceu Jesus, mas ouvia falar sobre ele, né? Aí foi que ele começou a ter a primeira experiência. E como ele estava ameaçado, ele teria que andar e tudo mais, fugir para outra cidade, ele faz tipo um voto com Deus. Vamos dizer um voto. Ele fala bem assim, se realmente, né? A mesma coisa que a gente, quando Deus fala com a gente fica, será se foi Deus? Aí ele chega e fala bem assim, se for Deus, ele vai me dar o de comer, o de vestir e vai me proteger nessa viagem e proteger na volta dele, né? Quando ele voltar para casa e tudo mais. Aí, o que eu tirei com essa lição, né? Muitas das vezes, assim, a gente, para a gente querer viver Deus, viver uma experiência de Deus, a gente sempre quer impor uma condição a Deus. A mesma coisa a ele só iria acreditar se fosse Deus, se Deus cuidasse dele, desse tudo de comer e tudo mais. Aí, no entanto, que ele chegou no lugar, ou que ele repousou, ele falou assim, nossa, esse lugar é muito mau. Ele colocou o nome do lugar de Betel, que significa casa de Deus. Aí, depois disso, ele continuou, né? Continuou a jornada dele e tudo mais, ele teve a experiência com Deus. E mesmo assim, naquele momento para ele parece que foi pouco, né? A mesma coisa a gente, quantas e quantas vezes a gente tem experiência com Deus, Deus fala com a gente, Ele está o tempo todo do nosso lado, a gente sabe que Ele está cuidando e a gente acha pouco ainda. Aí quando ele tem a segunda experiência com Deus, ele já está tipo bem, sabe, bem quebrantado, bastante assim. Aí é quando ele tá andando, né? Aí ele vê, tipo, uma pessoa, mas só que aquela pessoa não era uma pessoa, né? Vamos dizer que ele estava lutando contra um anjo, que tem até aquela música que precisa de uma pessoa, não vou desistir. A mesma coisa, ele chega no anjo e fala bem assim, que ele pergunta qual era o nome do anjo. Aí o anjo perguntou, por que você quer saber o meu nome? No entanto, que eles tiveram uma luta muito grande. Aí o nome dele de Jacó passou a ser Israel. Mas por que Israel, né? Porque ele lutou contra, vamos dizer assim, contra não vou dizer contra Deus, né? Mas ele lutou, ele teve a força bastante para estar lutando. Aí foi o momento que ele chegou, tipo assim, a gente percebe que naquele momento ele não está mais, tipo assim, Senhor, eu quero tal coisa. A única coisa que ele pede assim, é para ter um encontro com Deus. É um momento que tipo, ele quer ter intimidade com Deus. E a nossa experiência, ela só começa a partir do momento que a gente aquebranta o nosso coração, a partir do momento que a gente entra lá na nossa postinha, como está escrito em Mateus, e tem intimidade com Deus. Porque sem intimidade com Deus é impossível ter experiência. E é impossível falar que Cristo vive na gente. Verdade. Porque, para a gente viver o melhor de Deus, o extraordinário, não é só ter um carro, uma moto, ou ter o celular do ano, não. Tem que ter a melhor coisa de Deus, é você ouvir a voz dele e reconhecer. E não Jesus chegar e falar assim, Francinha, eu sou Deus. Eu sou Deus. Não é você automaticamente falar, nossa, é Deus que está falando comigo, eu estou vivendo experiência com Ele. Aí, quando ele segura o anjo falou que, né? O que ele queria saber e abençoa ele. Aí, a partir daquele momento, ele já começa a ter um pensamento totalmente diferente. Ele começa a entender que, para ele ter uma vida, né? Ter o perdão do irmão dele, ele teria que ir de encontro ao irmão dele e tudo mais. Aí, quando eu estava lá no meu trabalho, eu estava bem assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei o que falar, pai, eu não sei o que dizer assim sobre experiência, por mais que eu já tenha vivido experiência com Deus. Mas aí, tipo, veio uma voz fortemente, né? Fala para a minha igreja, se quer viver uma experiência comigo, começa a jejuar, começa a ler a Bíblia de dia e de noite, como o nosso apóstolo ensina toda vez. Mas não, a gente prefere dar o quê? Não, vou ler a palavra aqui, não, rapidinho, não, deixa eu só responder o irmãozinho aqui, ou meu marido, a gente acaba perdendo foco. Então, tipo assim, uma das grandes experiências que a gente pode ter com Deus hoje é Ele chamar a gente de
filho e cuidar de cada um da gente, né? Aí quando ele volta para a cidade dele, mas as filhas, as servas dele e os filhos das esposas, ele pede que um servo dele vá à frente e leve um presente para o irmão dele. Para ver, né, como é que está a situação, se está tudo em paz, e o servo dele vai. E quando quando ele fala, não, tá tudo bem não, tá tudo bem lá, mas beleza, seu irmão tá lá com mais 400 pessoas para tentar te pegar. E ele pensa, meu Deus, e agora? É o momento que ele, entende a questão do perdão, né? Aí quando ele começa a dividir, ele divide os filhos, as esposas, as servas, e coloca cada um para cada lado, para quando o irmão dele viesse enfrentar ele, ninguém se machucasse, a não ser ele, né? Porque ele que tinha culpa de todas as coisas, por ter roubado a bênção, que era do irmão dele. Aí quando ele chega, ele vê o irmão dele de longe, ele se prostra. Aí ele começa, né? Vamos dizer assim, a pedir perdão e tudo mais, a estar arrependido. Aí quando o irmão dele vê aquela situação, aquela pessoa que um dia estava querendo matar o seu irmão, se vingar, ele se aquebranta. E é o momento que ele vê a face de Jesus, né? O momento que ele vê o cuidado de Jesus. Aí ele vai lá, abraça o irmão e ele se perdoa e todo mundo fica feliz no final, né? Aí tem como que eu entendi que pra gente ter experiência com Deus, a gente precisa conhecer Ele. A gente precisa buscar, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, porque se a gente não se arrepender dos nossos pecados, infelizmente não adianta de nada. Não adianta a gente chegar e falar bem assim, Deus, me perdoa. Mas e como é que está seu coração? Será que seu coração está arrependido? Como é que você está diante dessa situação? Será que você está assim, vou pedir perdão só por pedir mesmo? E aí, mas a gente pode estar enganando qualquer um, que mais a Deus a gente não engana, infelizmente. Aí que nem, o apóstolo fala direto, né? Tem algumas pessoas que vêm para a igreja por conta dele. E eu fiquei refletindo, eu falo, meu Deus, como é que tem pessoas que ainda vão para a igreja por causa de homens, né? Sendo que quem cura, quem liberta, quem salva, quem transforma é Jesus, não é o apóstolo, não é o apóstolo, não é ninguém dessa igreja. Glória a Deus, aleluia. Aí eu fiquei refletindo, eu falei, meu Deus, já pensou se Jacó não tivesse arrependido? Se ele não tivesse buscado a Deus igual ele buscou? Sabe se ele teria vivido essas experiências? Muitas das vezes é a gente. Será que a gente realmente reconhece Jesus como o único suficiente salvador das nossas vidas? Ou a gente só conhece aquele Deus que abençoa? Aquele Deus que dá tudo? Se você quer viver uma experiência com Deus, uma vida, no qual você fala, nossa, realmente, eu estou vivendo tudo aquilo que o Senhor planejou sobre a minha vida, é você buscar Ele. Sem busca é impossível conhecer a Jesus. E a gente também fala da palavra de Deus. Claro, né? O mais importante, e toda criatura pregar o Evangelho. Aí eu vendo essa história de Jacó, eu fiquei pensando, cara, quantas e quantas pessoas nos dias de hoje vivem numa situação dessa? Sabem quem é Jesus, mas não conhecem, não tem, vamos dizer, vontade de buscar Ele, né? E Jesus está voltando. Ele está voltando. E, o que eu tenho para falar para a igreja é, não só para a igreja, mas para mim também, tá, gente? Porque primeiro de falar com vocês, fala comigo. Busca Jesus de todo o seu coração. Se arrepende quando é tempo, porque é chegada a hora. Se a gente não se arrepender, se a gente não tiver intimidade com Deus, quando Ele voltar, vai falar, aparta-te de mim, porque eu não os conheço. Imagina ouvir isso de Jesus, imagina estar aqui de segunda a segunda, mostrando para o apóstolo que está aqui. Não estou falando que todo mundo é assim, mas existem algumas pessoas, né? Mostrando para o apóstolo que está aqui, fazendo as coisas assim por má vontade, fazendo por obrigação. As coisas de Deus, ela não é pesada. As coisas de Deus não tem que ser um peso na nossa vida. As coisas de Deus tem que ser algo leve, algo suave. O fardo dele é leve e suave. Então, o que eu tirei de lição é, quando a gente for querer ter uma experiência com Deus, busque Ele primeiro.
Porque se Jacó não tivesse se arrependido, se ele não tivesse buscado a intimidade com Deus, ele não teria vivido, ele não teria não tinha ganhado perdão do irmão dele e com certeza ele não estaria vivo, ele teria morrido. Mas olha só, pela misericórdia de Deus, o irmão dele perdoou ele. A mesma coisa a gente precisa perdoar as pessoas. Porque se a gente não perdoa quem a gente vê, imagina o que a gente merece o perdão de Deus, algo que a gente sabe que Ele existe, que Ele cuida da gente, mas do que adianta? A gente precisa perdoar, a gente precisa buscar para viver as melhores coisas de Deus. As melhores coisas de Deus que eu estou falando não é ter carros, coisas não. É ter uma vida com Deus, para quando Ele voltar, Ele falar, bem aqui, vem minha filha, eu te conheço, vem meu filho, suba comigo. Porque, gente, imagina, eu fico pensando, eu falo, meu Deus do céu, se Jesus voltar eu ficar. Mas aí eu paro e penso, como é que está a minha intimidade com Deus, como é que está a minha vida com Ele? Não está boa, eu sei que não está boa, e é algo que a gente precisa estar melhorando. Eu não sei da intimidade de ninguém, mas Jesus sabe. Então, eu estou um pouco nervosa ainda, estou aqui, misericórdia, nunca sonhei na minha vida igual estou sonhando agora. Mas é isso, que a gente possa ser como Isaac, que a gente possa depois reconhecer a voz de Jesus, reconhecer a voz de Deus, buscar e se arrepender, para que a gente possa viver uma experiência com Ele. E a palavra é essa, gente. Espero que Deus tenha falado a mente e coração de vocês que estão nos assistindo, que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo possa te curar, te libertar, com tudo que se cumpra a vontade dele na vida de vocês. E fiquem com Deus. Deus abençoe.